Jornal Regional. Estamos de volta com o Jornal Regional, 11 horas e 19 minutos. Jornal Regional. Entrevista. Dentro do projeto Eleições da Rede Aparecida de Comunicação, o Jornal Regional aqui da Rádio Pop abriu uma agenda para a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, que começou no último dia 20 de agosto e está disponível até o mês de setembro. O contato com os assessores dos 12 candidatos ao governo foi feito desde o início do mês de julho, por telefone e por e-mail. A ideia é que você, eleitor aqui do Vale do Paraíba, tenha a chance de conhecer os projetos e também o que pensa cada um dos candidatos a respeito dos mais diferentes assuntos que dizem respeito à nossa região. O candidato Paulo Scaff, do MDB, já confirmou que não virá ao Jornal Regional. O atual governador do estado, Márcio França, do PSB, também ainda não nos deu a data que deverá comparecer. Já os candidatos Toninho Ferreira, Rodrigo Tavares, Adriano Costa e Silva e Cláudio Fernando já participaram aqui do jornal expondo as suas ideias, em 45 minutos de entrevista ao vivo, pela Rádio Pop e também pelo Facebook. Hoje nós vamos receber mais um candidato que já está aqui nos estúdios, o Rogério Schecker. Os próximos confirmados, daqui a pouquinho eu passo a agenda para vocês. Quero começar primeiramente dando as boas-vindas ao nosso convidado e a você que está ligadinho aí no Facebook, com imagens aqui do estúdio da Rádio Pop. Nós estamos juntos e eu convido a você a participar, a fazer a sua pergunta ao candidato do Partido Novo, o Rogério Schecker, que já está aqui nos estúdios. Vamos dar boas-vindas a ele. Candidato, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Pop, por você trazer as suas ideias aos moradores aqui do Vale do Paraíba. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer a gente se expor aqui, é disso que a política precisa. Bom, e vamos começar conhecendo um pouquinho do currículo do Rogério. Rogério Schecker, candidato ao governo do estado pelo Partido Novo. Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, é paulistano e tem 50 anos. Começou sua carreira como trainee em um banco americano, onde assumiu em 94 a administração dos fundos de investimento e morou por 15 anos nos Estados Unidos, onde fundou e administrou fundos de investimentos em 33 mercados emergentes. Schecker voltou ao Brasil em 2012 e, com um grupo de amigos, fundou o movimento Vem Pra Rua, contra a corrupção, apoio à Lava Jato e pela renovação política do país. Tá aí. Assim a gente conhece um pouquinho do trabalho do Rogério e começo conversando com você, candidato, a respeito de segurança pública. Agora há pouco aqui dentro do Jornal Regional, nós colocamos uma matéria com a jornalista Angélica Gouveia, que dizia o seguinte, que na contramão do estado de São Paulo, de todo o estado, o Vale do Paraíba tem registrado um aumento no número de homicídios e de violência. Para se ter ideia, Guaratinguetá, cidade vizinha que é a cidade de Aparecida, só nesse primeiro semestre já registrou mais de 20 homicídios. Pergunto para o senhor, qual é a sua proposta para a segurança pública em todo o estado, em especial aqui para o Vale? Várias frentes, André. A primeira delas é reconhecer que o nosso policial está totalmente desvalorizado. Em termos de salário, em termos de treinamento, em termos de equipamento, a gente não vai ter policiamento de qualidade enquanto a gente tiver uma polícia mal remunerada e mal equipada. Para a gente melhorar isso, a gente precisa entrar em contato com as melhores tecnologias em segurança do mundo. Não adianta ficar conectado só com o Brasil. Outros países e grandes cidades enfrentaram problemas parecidos e desenvolveram sistemas mais avançados. Existem sistemas mais modernos de rastreamento, escuta. A inteligência que a gente pode trazer para a polícia vai aumentar a prevenção dos crimes. Não adianta só combater o crime depois que ele já é realizado. Uma outra frente é a seguinte, tem um problema que me preocupa muito e que tem tudo a ver com a região do Vale. Ficou mais difícil ser criminoso no estado do Rio de Janeiro, né? O povo está ficando mais pobre e o policiamento lá está aumentando, tem intervenção federal. Existe uma enorme atração para eles irem para outros lugares. E quais são os lugares que eles estão indo? Para o Vale e para o litoral do estado de São Paulo. Não me surpreende regiões como essa daqui. Saída, né? É, exatamente. Eles estão saindo de lá onde eles estão sendo mais perseguidos e tem menos para pegar e indo para mais. Então, regiões como o Vale são alvo para essas pessoas. Enquanto nós não tivermos inteligência e vigilância de fronteiras para que essas facções não venham se instalar aqui, a gente corre o enorme risco de começar a atrair
a insegurança e facções de outros estados, como se não bastassem as nossas, né? Para finalizar, a gente precisa de um outro rigor em presídios. Não dá mais para a gente ter presídios que se tornam escola de crime e onde você tem líderes de facções controlando o crime através de celulares. Já existem modelos onde isso não funciona, são modelos que fazem associações e parcerias com a iniciativa privada. É só ter a coragem e a organização de implementar. Segurança, para finalizar, André, não é uma questão só de polícia. Em qualquer lugar do estado, onde você tem uma rua esburacada, mal iluminada, com lixo acumulado e com bares clandestinos, você tem mais criminalidade. Isso cabe às prefeituras, aos municípios. Agora, o estado não pode deixá-los sozinhos. A gente precisa fazer parcerias com todos esses municípios e prefeituras, dando dados que só o estado tem. Eles começam a fazer zeladoria dessas áreas e depois o policiamento pode entrar. Enquanto a gente não operar em parceria com todo mundo, a gente não vai resolver grandes problemas no estado de São Paulo. A falta de infraestrutura, a falta de qualidade de vida também pode atrapalhar a segurança pública. Total, o que eu mais vejo hoje, André, é uma das coisas que mais me parte o coração. É quando você vai conversar com pessoas que são egressas de sistema prisional, pessoas que foram presas por uma coisa pequena. O que mais eu estive no centro de São Paulo esse fim de semana, a situação lá está trágica, está cheio de gente que quando chega um ponto que ela não consegue mais comer, ela comete um pequeno furto, ela vai, rouba um prato de comida, rouba uma mercadoria. São coisas erradas, a lei não pode fechar os olhos para isso, mas a gente não pode fechar os olhos também para o que está acontecendo no nosso meio social, que está levando as pessoas a cometerem pequenos crimes para sobreviver. É um absurdo o que foi feito com a população. Bom, 11 horas e 26 minutos, nós estamos conversando com o Rogério Schecker, ele que é candidato do Partido Novo ao governo do estado de São Paulo. Eu convido você mais uma vez que está aí no Facebook, também ligadinho aí na Rádio Pop, para que participe conosco. Faça a sua pergunta para o candidato. Exerça o seu papel de eleitor, de cidadão, que tem o direito de questionar, tá ok? Bom, candidato, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de saúde. O setor da saúde é um desafio em todas as esferas, federal, estaduais e também municipais. Nós temos aí um déficit de vagas de internação, de vagas de UTI. O SUS tem poucas vagas de leitos, principalmente aqui na nossa região. E para administrar essas vagas foi criado então um sistema que chama CROSS, de vagas. E esse sistema, o senhor deve conhecer, é o Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Foi criado pelo SUS. Ele recebe muitas reclamações pela demora e pela burocracia que foi estabelecida. Levar o médico para as famílias. Nós teremos equipes médicas que vão para as famílias, cada um é responsável por uma região, e aí eles levam medicina preventiva. A nossa Secretaria da Saúde hoje devia chamar a Secretaria da Doença, porque ela só se importa com o cidadão depois que ele já está doente. A gente precisa começar a prevenir isso, e o que a gente chama de médico de família, que é o médico que vai até as famílias, vai lá ver se as pessoas estão sendo vacinadas, quais são as vitaminas, exames de rotina, exames preventivos. E quando ele detecta alguma coisa, pode ser alguma coisa simples, que pode ser resolvida, como, por exemplo, uma epidemia, um vírus que está acontecendo de gripe, e que pode ser tratado lá mesmo, impedindo que a pessoa tenha que perder um dia de trabalho ficando na fila de um posto de saúde. Agora, se ele detecta que é alguma coisa mais perigosa, ele já encaminha a pessoa diretamente para o lugar onde ela tem que ser atendida para aquela suspeita de problema. Isso é muito diferente da palhaçada que a gente tem hoje. Hoje, a pessoa tem que ir para o posto de saúde, ficar na fila, de lá ela vai ter que ser reencaminhada para outro lugar. Chega no outro lugar, ela tem que explicar tudo de novo. Não é todo mundo que tem facilidade de memória para explicar tudo o que aconteceu, o que o médico explicou. Por isso que a gente defende um protocolo único, onde todo o histórico do paciente está lá. Ele vai passar a ter história na sua saúde. Isso não existe, candidato? Não existe de forma centralizada porque não existe um cadastro único. E os bancos de dados de diferentes postos e diferentes sistemas de saúde não estão interligados. Perceba que não é uma solução cara, é uma solução altamente viável. E tanto falta tecnologia que veio essa reportagem de vocês, foi a Angélica, se não me engano? Exatamente. Da AME de Lorena, que estava acontecendo o quê? Que tem 3.500 pessoas que marcaram consulta e não apareceram. Isso não acontece só aqui, isso acontece no estado inteiro. Como é que a gente lida com isso? Usando inteligência, usando informática. É a mesma coisa que um aplicativo.
Hoje, são pessoas que fazem a alocação dos pacientes para leitos e médicos. A gente precisa de sistemas. Essa taxa de pessoas que não vão chega a 30%. Se a gente não tiver uma máquina inteligente controlando isso por trás para ocupar essas vagas com pessoas que precisam, a gente vai continuar nessa penúria da saúde. O candidato, informatizar com toda certeza traz aí um certo dinamismo no trabalho. Agora, adianta a informatização da saúde, sendo que não existem vagas, não existem leitos hospitalares para atender? O número de vagas certamente tem que aumentar. Agora, a logística, aí é dinheiro. Aí é dinheiro e investimento. Existem propostas caras e propostas baratas para o governo. Nenhum candidato separa as duas. Trazer informatização para esse sistema é uma proposta barata. Levar mais médicos de família para as famílias é uma proposta já mais cara. Criar novos leitos e construir novos hospitais é uma proposta muito mais cara. Ou seja, a saúde é cara. A saúde é cara. Por isso que nós não podemos fazer isso sozinhos. Como que a gente vai fazer para lidar com esse problema de necessidade de investimento? Parcerias com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada. Está comprovado que o Estado não consegue operar eficientemente essas coisas, mas ele consegue fazer parcerias. Ele já tem, e a saúde é um dos melhores exemplos. E existem alguns exemplos bons no Estado de São Paulo hoje. Eu não sou daqueles candidatos que não reconhecem as coisas boas que existem. Existem coisas boas que nós precisamos aumentar. Claro. A participação de OSs é muito positiva. Você é a favor das OSs? Eu sou a favor das OSs, mas nós precisamos selecioná-las e controlá-las melhor. Temos são OSs, muitos dos problemas. Muitos dos problemas. Então vamos lá. Existem OSs excelentes, existem OSs boas, existem OSs péssimas. O papel do governo não é operar a saúde diretamente, mas o papel do governo é pegar as práticas das melhores OSs e fazer com que as outras cumpram. Se elas não cumprirem, o governo precisa ter a agilidade de trocar essas OSs. A gestão da OS com fiscalização, monitoramento, é o principal papel do governo, que hoje não está sendo feito adequadamente. Não basta entregar para a OS, tem que controlar o que a OS está fazendo. Até porque nenhuma OS, nenhuma empresa vai querer administrar a saúde de qual município for, se não visar lucro. E tem que visar lucro, porque assim, não é possível que... A gente já sabe como que o Estado, que aparentemente e a princípio não visa lucro, controla as coisas. Trouxe a gente onde nós estamos. Se funcionasse, a nossa saúde estaria melhor. Então nós precisamos entregar para quem sabe. Nós temos organizações médicas de qualidade incrível que estão dispostas a aumentar a sua atuação. Agora, cabe ao governo controlar. A gente não pode dar na mão do MOS e não saber o que está sendo feito, como está sendo tratado o paciente. Nós estamos conversando com o Rogério Schecker, ele é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido Novo. São 11 horas e 32 minutos, nós vamos aí a um rápido intervalo, conhecer as vagas da Bolsa de Empregos aqui da Rádio Pop. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com a sua participação. Você que está aí no Facebook, participe conosco, faça a sua pergunta que ela chegará aqui nos estúdios. E você ligadinho na Rádio Pop, participe também pelo nosso WhatsApp 99750 1814. A gente volta já.
Jornal Regional. Estamos de volta com o Jornal Regional, hoje recebendo o candidato do Partido Novo, Rogério Schecker, trazendo aí pra gente as suas propostas para o estado de São Paulo e também aqui para o Vale do Paraíba. Candidato, vamos falar de educação. Nos últimos anos, o Brasil aumentou 3 vezes o valor investido por aluno no ensino básico. Deu importância a políticas como avaliações, base curricular, financiamento de estudantes em faculdades. No entanto, olhou pouco para a sala de aula. Na última prova do Saresp, por exemplo, que foi realizada no ano passado, mostrou que a Diretoria de Ensino de Guaratinguetá, cidade vizinha aqui Aparecida, que responde de forma da educação por algumas cidades aqui da nossa região, formada por 17 cidades, teve o pior desempenho do Vale do Paraíba. Qual a sua proposta para o professor para melhorar o ensino no estado? A parte inicial óbvia é que esse professor é mal pago. Isso todo mundo sabe, não é novidade, a gente precisa endereçar. Agora, a preparação do professor não é algo que é tão falado. O nosso professor, ele entende das suas próprias matérias, mas ele não está sendo adequadamente treinado e preparado para a educação do futuro. Não adianta a gente lidar com crianças que nasceram em 2005, 2010, do mesmo jeito que a gente lidava como quando nós estávamos na escola. As coisas estão mudando e essas crianças precisam se preparar para o futuro. O conhecimento do futuro não é o mesmo do passado e quem tem que estar na vanguarda disso é o professor. Então o professor está largado nesse ponto de vista, então, além de mal remunerado, ele está largado. Ele precisa aprender a gerir essa classe, a lidar com essa criança e esse jovem moderno. Candidato, o senhor conhece bem a região do Vale do Paraíba? Eu conheço alguma coisa, eu não sou um especialista na região do Vale do Paraíba, venho visitando ela mais frequentemente nos últimos meses, mas temos pessoas aqui na região que nos ajudam muito. O professor Agliberto de São José dos Campos é um deles. Bom, e o senhor tem se preparado para essa campanha, claro, visando todas as regiões do estado, não ia ficar justamente o Vale fora dessa. Vamos falar de turismo. O que o senhor conhece de turismo do Vale do Paraíba? Eu conheço pouco. E o turismo que a gente tem tido contato até agora no estado como um todo é uma tragédia. Eu morei um tempo fora, eu vi o quanto que uma região pode crescer com o turismo e existe praticamente zero de foco de turismo no estado como um todo. Enfim, tem regiões trágicas aqui, porque tem o Vale do Paraíba e tem um Vale do Ribeira também totalmente largado. São os dois vales que têm aspectos naturais incríveis, mas pouquíssimo explorados. Bom, além de aspectos naturais, a nossa região ela é conhecida como um polo turístico religioso. Além de Aparecida, com o Santuário Nacional, temos Guaratinguetá, com o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, Cachoeira Paulista. Todas as 3 são instâncias religiosas e podem receber verbas do DAD. Hoje, algumas cidades estão correndo atrás de títulos também de município de interesse turístico para tentar dinheiro do governo do estado. Para que elas possam receber recursos por parte do governo, elas precisam de projetos. Mas aí eu pergunto, qual é o projeto do senhor, então, para o turismo religioso? O turismo religioso, ele envolve um aspecto completamente diferente dos outros, por envolver pessoas que estão movidas por uma causa muito forte. E são pessoas que, ao contrário dos outros aspectos do turismo, não são pessoas que necessariamente juntaram dinheiro para fazer uma viagem para passeio. São pessoas, na maior parte delas, necessitadas, pessoas que estão vindo às vezes por uma constância, mas às vezes por necessidade. A gente tem que atender isso de um jeito completamente diferente. E a única forma de atender isso de um jeito diferente é, de novo, com parceria com esses municípios. Porque o Estado diretamente não vai conseguir fazer alguma coisa direta, mas em parceria com os municípios pode ajudar eles a integrarem esses fluxos para a região. O número de pessoas que chega aqui é gigantesco. A gente está com uma Dutra totalmente gargalada. A gente não tem estradas de ferro que chegam aqui na região. Em transporte, a gente pode ajudar alguma coisa do ponto de vista do Estado. Em termos de estrutura local, é parceria com os municípios e parceria com os prefeitos. Bom, o senhor falou em transporte, vou puxar esse gancho. A região metropolitana do Vale do Paraíba foi criada em 2012 e nada se fez em relação a transporte para melhorar a logística e a locomoção entre as cidades, até a capital, até São Paulo. Como o senhor disse, nós acabamos ficando reféns da Via Dutra. Foi até levantada a questão do trem metropolitano, mas nada saiu do papel. O que o senhor pretende fazer nesse setor? A gente tem um projeto de 4 eixos de ferrovias. Esse problema tem que ser resolvido via ferrovia, que é um meio mais
ecológico, mais barato, mais eficiente e mais rápido. A gente tem 4 eixos programados. É um projeto que, eu vou falar daqui a pouco por que esse projeto não está saindo do papel. Um é para a região norte-americana, um é para a região oeste, Sorocaba, um é para a Baixada e um é para o Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté. Esse projeto já existe. Não dá nem para falar que nós vamos criar ele do zero, graças a Deus, ele já existe. Agora, André, da forma como a política é feita hoje, os políticos vão, fazem promessas durante a campanha, fazem as suas coligações e quando chegam no governo, eles precisam pagar essas coligações. Como é que eles pagam? Com cargos. Eles entregam cargos das 25 secretarias, 20 empresas estatais, 16 fundações e 26 autarquias para outros partidos que, em vez de começarem a governar para o povo, governam para si mesmo politicamente. E é por isso que esses projetos não estão saindo do papel. Já tem projeto de trem rápido para o Vale do Paraíba. Ele não sai do papel porque as pessoas estão muito mais preocupadas em fazer pagamento de campanha e se reeleger do que fazer obras que atendem a população. Essa é uma das grandes diferenças do Partido Novo. A gente não usa dinheiro público e a gente não está fazendo coligação com ninguém só para conseguir tempo de TV. 11h43, olha só, vamos às participações que chegam aqui dos nossos ouvintes, também dos nossos internautas. Mais uma vez eu convido você que está aí ligadinho no Facebook aqui da Rádio Pop a participar, a fazer a sua pergunta. E você que está aí ligadinho na Rádio Pop, pode participar pelo nosso WhatsApp e, claro, entre também no Facebook, veja aí imagens aqui dos nossos estúdios. Candidato, via Facebook, o Bruno Andrade, quero agradecer ao Bruno, ele pergunta como o senhor garante que em seu governo obras públicas terão cronograma e orçamento cumprido. Através das licitações certas e tirando o interesse político. Nos negócios, assim como no governo, as coisas funcionam bem quando você tem um bom contrato. Quando você tem um contrato que atenda as duas partes e que te permita tirar de lá alguém que não está performando. Hoje, uma boa parte dessas licitações é feita com interesses políticos. A gente está descobrindo todas essas sujeiras por causa da Lava Jato nos últimos 3 anos. Tá claro, foi feito na nossa cara, é um desrespeito e nós estamos que nem bobos agora assistindo os bilhões que foram perdidos. Se a gente não faz esse tipo de conluio com a iniciativa privada, mas faz contratos corretos com a iniciativa privada, e se você tem um partido que não está interessado em se perpetuar no poder, mas está interessado em usar melhor os recursos públicos, a chance de uma coisa dessa acontecer é muito menor. Se a gente continuar com os políticos velhos que a gente tem aí e esperar coisas novas, não vai vir. Precisa ser feito diferente. Candidato José Mauro de Guaratinguetá, ele pergunta sobre as OS. Ele diz o seguinte, as organizações sociais não são perigosas? Aí ele diz, pois em cidades aqui da nossa região, como Aparecida, Pindamonhangaba, elas não estão dando certo. É muito comum, José Mauro, a gente nesse período inicial, que não somos nós, é o governo atual, está lidando com OS que você vai encontrar as OS que não dão certo. É natural num processo desse. O que o governo não pode fazer é ficar parado. Ele tem que ter, de novo, no seu contrato, no seu acordo com essas empresas, a possibilidade de substituí-las se elas não estiverem dando certo. Existem OS no resto do estado que estão funcionando muito bem. De novo, como nós falamos aqui antes. O papel do governo e do governador do estado é ter índices e requisitos básicos para todas as OS, identificar quais são as melhores práticas das que funcionam, obrigar as outras a usá-los e quem não conseguir oferecer serviço de qualidade tem que ser substituído. Isso é alguma coisa que já tem que estar no contrato. Eu não sou a favor de qualquer OS, eu sou a favor de OS que vêm, trazem bons resultados e são recompensadas por isso. O governo precisa filtrá-las. Se não está fazendo aqui na região, não está cumprindo o seu papel. 11h46, nós vamos aí a mais um intervalo e já voltamos no nosso bate-papo com o Rogério Scheck, convidando você mais uma vez a participar conosco. Ainda dá tempo, faça a sua pergunta. A gente volta já.
Jornal Regional. Estamos de volta com o Jornal Regional, hoje com o candidato do Partido Novo, o Rogério Schecker, aqui respondendo agora as perguntas dos nossos internautas, suas perguntas, vocês que estão ligadinhos aí no Facebook da Rádio Pop, também ligados na Rádio Pop pela 90,9 FM. Candidato, vamos a mais uma pergunta, chega pelo Vinícius Oliveira, ele que está também ligadinho pelo Facebook. Ele afirma o seguinte, ó, se todos os candidatos colocassem para funcionar realmente o que apresentam, nós daríamos um grande avanço na melhora para o nosso país. Aí a pergunta dele para o senhor, será cumprido tudo isso mesmo que o senhor está falando? Será que as PPPs, as parcerias público-privado, realmente são positivas? Não é? Aí eu já entro também complementando a pergunta aqui do Vinícius, porque isso tudo já foi prometido muitas vezes e não saímos do lugar. Que bom que veio essa pergunta, Vinícius. A gente estava até discutindo isso aqui no intervalo. Olha só. Qual é a diferença do Partido Novo e como nós estamos fazendo as coisas? Em primeiro lugar, é o único partido entre os 35 que não usa dinheiro público para suas campanhas. Por que isso é importante? Porque sobra mais dinheiro para que seja usado na saúde, educação e segurança mesmo, mas tem um outro motivo mais ainda importante. Nós só vivemos de contribuições voluntárias, de filiados e simpatizantes. Se nós prometermos e não cumprirmos, essas doações não vêm mais e o partido morre. Nenhum outro partido entre os 35 tem essa estrutura. Número 2, nós temos limitação de reeleição. Nós só podemos ser reeleitos uma vez para evitar esse carreirismo político que existe nos partidos tradicionais. E número 3, o candidato não administra o partido. Quem é administrador do partido não pode ser candidato e vice-versa. Isso impede que o partido seja usado para fins próprios, como acontece com todos os grandes partidos que nós temos aí, PT, PSDB, PMDB. Essas diferenças estruturais no partido fazem com que a gente tenha um processo seletivo completamente diferente. Os candidatos são selecionados para vir para o partido. Então, como nós fazemos campanha sem usar dinheiro público, com o nosso próprio dinheiro e não fazemos coligação só para ter tempo de TV, quando a gente chega no poder, nós podemos fazer o certo, porque nós não temos dívidas eleitorais para pagar para absolutamente ninguém. Esses partidos atuais que estão aí, quando chegam lá, perdem as secretarias. Segunda coisa, se o meu maior interesse for ser reeleito ou ser eleito presidente da República, eu não vou poder comprar briga com quem a gente tem que comprar para fazer a coisa certa. Não é o mesmo caso dos partidos tradicionais. Terceiro lugar, a gente vai acabar com esses privilégios e com essas mordomias que tem aí, porque isso começa de cima um exemplo de você fazer a coisa certa. Então, é uma forma completamente diferente de fazer política que nenhum dos 35 partidos que estão aí está usando até agora. Bom, candidato, chega uma pergunta aqui que vai diretamente no ponto que o senhor falou agora aí. A Maria Clara de Aparecida. Ela diz o seguinte, olha, se o Partido Novo não aceita o financiamento público, como o senhor disse aí, e doações de empresas estão proibidas, como que vocês do Partido Novo esperam que os pobres consigam ingressar na política através do seu partido? Os pobres que vão ingressar no partido, eles vão usar uma estrutura partidária que recebe dinheiro de voluntários. Nós já estamos com 21 mil filiados que contribuem com R$ 29,00 todos os meses. É com esse dinheiro que o partido sobrevive hoje nas primeiras eleições gerais. Com o crescimento do partido, esse crescimento de voluntários segue e aí a gente pode ajudar a trazer pessoas também pobres para serem candidatos. É o partido mais democrático que tem por depender da sociedade, Maria Clara. Se a gente recebe bilhões do governo, o que acontece hoje com os grandes partidos que recebem bilhões do governo, não é que eles trazem os candidatos pobres para serem candidatos. Eles dão esse dinheiro para os amigos do rei. É quem tem amizade com o presidente do partido, porque não tem essa separação entre candidato e administração, que acontece. A gente já sabe que o sistema que está aí não funciona. Ele nos trouxe onde a gente está. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Candidato Armando do Potim afirma que no sistema político atual só se consegue governar com a maioria. O Partido Novo, seu partido, não faz alianças. Como seus projetos e leis serão aprovados? Perfeita essa pergunta, que é a pergunta sobre governabilidade, Armando. A gente enxerga essa forma de governar de um jeito completamente diferente. Hoje,
os candidatos vendem que eles fazem alianças para conseguir governar depois. E quando chega na hora de governar, eles não conseguem fazer nada que favoreça a população, porque eles ficaram com o rabo preso com esses partidos políticos. Então não é uma aliança que favorece a aprovação de projetos para a sociedade. É uma aliança que favorece eles ficarem todo mundo lá quietinhos, chupando o poder, mamando nas tetas dos governos. A nossa proposta é diferente. A gente agora na campanha já deixa claro o que precisa de aprovação da Assembleia Legislativa, isso está lá na nossa proposta, e quando a gente assumir, a gente vai falar para a Assembleia implementar aquilo para o povo. Se a Assembleia não implementar, quem tem que cobrar dela é o povo, e nós, por não termos rabo preso, podemos ir até o povo e falar, olha, para eu te oferecer melhor segurança, para eu te oferecer uma melhor educação, nós precisamos dessas aprovações com a Assembleia. E o povo interage diretamente com a Assembleia. A política velha teme as ruas. A política nova chama as ruas. Sem pressão popular, a Assembleia Legislativa e o Congresso não funcionam. Essa balela, esse blá 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 de candidatos que ficam fazendo alianças para depois falar que estão fazendo alianças para governar bem, não aconteceu até hoje no Brasil. Não está dando certo, gente. Candidato, nós temos a pergunta aqui de um vereador aqui da nossa região, o vereador Pedro Sanini, de Guaratinguetá. Ele pergunta de que forma o Partido Novo tem crescido nas redes sociais e por que o crescimento do candidato à presidência da República, o João Amoedo, não está se refletindo na candidatura ao governo do Estado. Ele pergunta se o candidato tem expectativa de ir ao segundo turno também. Perfeito. Pedro, o que acontece é o seguinte, o interesse do Brasil inteiro hoje está muito mais na campanha presidencial do que na campanha estadual. Os números que o João Amoedo, nosso candidato à presidência da República, do Partido Novo, está conseguindo nos últimos 10 dias são impressionantes. As pesquisas internas que nós fazemos indicam números muito superiores a essas pesquisas abertas que estão acontecendo aí. No governo do Estado a realidade é diferente, é uma realidade atrasada, as coisas vão acontecendo depois. Tem pesquisas mostrando, tem uma da XP e a própria pesquisa do Ibope da semana passada mostrou que quase 85% dos eleitores ainda não sabem sequer um nome dos candidatos para o governo do Estado de São Paulo. As pessoas se informam sobre isso depois. É uma campanha muito mais concentrada no final. Então nós estamos investindo muito esforço, muito tempo para que as pessoas passem a conhecer as propostas do Partido Novo, para quando chegar esse momento da decisão, no caso do governo, lá na frente, nas últimas 2 semanas, que as pessoas saibam que existe alternativa a essa politicagem velha que está aí. Essa é a nossa estratégia. Bom, o Carlos Eduardo Isidoro, também da cidade de Guaratinguetá, participando aqui conosco e fazendo uma pergunta muito importante. Ele pergunta qual a política do candidato para a geração de empregos aqui no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tem exemplos incríveis que precisam ser extrapolados aqui no Vale mesmo e em outros lugares do estado. Nós acabamos de passar agora, lá na saída 138 da Dutra, pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos. O seu fundador é o professor Agliberto, é um candidato a deputado federal, está aqui conosco hoje, pelo Partido Novo. O que faz o Parque Tecnológico, e isso, André, é uma resposta para o Carlos Eduardo, ele integra educação, as pessoas que estão saindo para a época de conseguir emprego, saindo das universidades, às vezes saindo de escolas técnicas, ele atrai empresas que precisam inovar, e ele atrai a iniciativa privada junto com a prefeitura para promover essa união entre todos. Com isso, você consegue dar mais condições para novas empresas serem criadas, mais empregos, e para empresas que já estão aí trazerem inovações que vão permiti-las crescer, mais empregos. Não dá para simplesmente ligar uma chave de mais empregos, você precisa estimular a economia para isso. Essa forma de inovação que combina muito com o Vale. Por quê? Porque já existe aqui, já temos a Embraer, já temos pesquisa para tecnologia de ponta, precisa ser ainda mais incentivada. Esse incentivo hoje, principalmente no Parque Tecnológico, é feito via Prefeitura de São José dos Campos. Por que o Estado não pode entrar mais pesado para desenvolver esses polos? Esse é o caminho. Bom, candidato, por falar em salas de aula, a Eliane Campos, da cidade de Guaratinguetá, pergunta aí ao senhor se o senhor vai abrir salas de aula em vez de fechar.
não pretendemos, não temos nada no nosso plano para fechar salas de aula, não tem cabimento isso. Agora, Eliane, sendo muito sincero, e aqui a gente fala na lata mesmo, porque não é o discurso populista que a gente traz, é o que a gente acredita que funcione. Mais importante do que abrir salas de aula é capacitar professor para lidar com os nossos alunos para educação moderna e é fazer com que a gente tenha mais escolas em período integral. Está comprovado que escolas em período integral tiram esses jovens da rua, evitam que eles fiquem sob más influências, tiram a responsabilidade dos pais que estão precisando, querendo e na necessidade de trabalhar e precisam deixar essas crianças com alguém. As crianças ficam no contraturno nas escolas, tem cursos de reforço e recuperação, pode ter contato com cultura e esporte, inclusive promovido pela iniciativa privada, que são as parcerias com a iniciativa privada. É numérico, escolas com período integral têm alunos com melhor aproveitamento, professores melhor remunerados e uma maior aproximação dos pais com a escola. Das 5.400 escolas do estado de São Paulo, só 300 estão em período integral. É uma das propostas caras, André. Essa não é das baratas, mas a gente precisa acelerar o número de escolas em período integral. A criança precisa ser melhor tratada quando está lá. Não basta simplesmente mais em 2018 a criança estar na escola. Ela precisa ter educação e tratamento de qualidade. Bom, já é meio-dia, vou pedir rapidamente para o candidato, vou atrasar aqui o programa do Vand, mais um minutinho, que a gente pudesse atender de forma rápida algumas participações, como é o caso do seu Carlos da Ponte Alta, perguntando qual a opinião do senhor sobre governantes não receberem salários ou doarem o salário para alguma entidade. Acho difícil a gente volta no candidato pobre, eu acho difícil para as pessoas que querem exercer o papel da cidadania, mas precisam de algum tipo de salário. Eu acho que a gente vai limitar as pessoas que podem ter alguma outra fonte de renda externa e a gente pode ter um estímulo não dos melhores para as pessoas serem candidatas. Bom, o Henrique, aqui de Aparecida, pergunta como evitar o aditivo em obras públicas. Segundo o nosso ouvinte, isso facilita o desvio de dinheiro. Facilita muito o desvio de dinheiro, é por causa desses aditivos e das prorrogações de concessões que nós estamos ainda com preços de pedágios caros e temos concessionárias que já deveriam ter sido trocadas lá no poder. Temos que acabar não com o aditivo, porque às vezes era importante para a condução de uma obra, mas esse aditivo politiqueiro só vai acabar quando a gente não tiver aqui no poder esses partidos daí que a gente já sabe com quem que eles fazem aliança. Bom, 12:02, eu quero agradecer a participação do Dito do Povo, do seu Wilton da Santa Terezinha, da Gisele, de tantos outros ouvintes e também internautas que participaram conosco. E eu queria dedicar agora esses minutinhos, esses 30 segundos finais ao candidato, ao Rogério. Primeiramente agradecer, em nome da Rede Aparecida de Comunicação, para o senhor vir até aqui trazer as suas propostas, as suas ideias para o público aqui da região do Vale do Paraíba. E deixar um minutinho para que o senhor possa se despedir. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, André, Edilson Tavares. Obrigado pela forma como eu fui acolhido aqui. Eleição após eleição, a gente tem os políticos, como alguns ouvintes aqui trouxeram, fazendo promessas, chegando lá e não cumprindo. Por quê? Porque os acordos que eles fazem é sempre com os outros políticos e não com o povo. Por quê? Porque esses acordos começam na hora da campanha. Fazer coligações agora para ter que pagar depois não faz parte da forma como o Partido Novo está atuando. O meu último recado aqui para vocês é o seguinte: nesse ano você não precisa simplesmente votar útil no menos pior. Existe uma alternativa de um partido de pessoas que passaram por um processo de seleção para isso, que depende da aprovação do povo, senão ele morre, e é o único partido entre os 35 que está tentando fazer política de um jeito diferente. É por isso que a gente está pedindo essa chance, que é o Partido Novo. Agradeço demais a participação de todos. Vamos mudar, vamos renovar. Obrigado, candidato. Nós é que agradecemos a sua participação, que você que esteve conosco pelo Facebook, também pela Rádio Pop, pela 90,9 FM. Lembrando que amanhã tem mais. Amanhã nós vamos receber aqui o candidato Edson Dorta, do PCO. E você é nosso convidado, então, a questionar, a fazer a sua pergunta. Participe da campanha eleitoral. Valorize o seu voto, valorize esse momento que nós vivemos. Grande abraço, fique com Deus, até amanhã. Você ouviu? Jornal Regional. Edição de jornalismo André Costa. Direção Padre Evaldo César. Jornal Regional. De volta.